Olá, que prazer receber você aqui na segunda aula do nosso mini curso de Psicologia Positiva na Prática. Como você já sabe, eu me chamo Eber, eu sempre digo que é fácil guardar meu nome, E de elefante, B de barrigudo, E de extra largo e R de redondinho. Porque eu já pesei mais de 100 quilos, já pesei 110 quilos. Na primeira aula eu mostrei inclusive uma foto ilustrando isso. E para modificar essa situação na minha vida, para sair dos 110 quilos que eu tinha, chegar nos 78, 80 que eu tenho hoje, eu precisei modificar muitos comportamentos. Eu sou um apaixonado pelo estudo do comportamento humano. Sou psicólogo formado pela Unesp, trabalho ajudando pessoas há mais de 20 anos e nesse mini curso nós estamos discutindo alguns conceitos fundamentais da psicologia positiva na prática. Vamos revisar rapidamente algumas questões importantes da primeira aula. Eu me apresentei, falei que eu trabalho hoje ajudando pessoas na clínica, eu atendo como psicólogo clínico, como coach, eu tenho uma escola de formação e certificação em coaching, eu trabalho ministrando palestras, workshops, treinamentos, trabalho com psicologia organizacional, inclusive me coloquei à disposição das pessoas que estão precisando de terapia. Inclusive falei sobre uma pesquisa recente que demonstrou que muitos estudantes de psicologia, muitos profissionais de psicologia não fazem terapia, e depois de ter comentado isso na aula, hoje várias pessoas já entraram em contato comigo perguntando como funciona a minha terapia online, quais são os valores. Então, se você precisar de terapia, sendo estudante, profissional de psicologia ou não, eu estou à sua disposição. Estou à sua disposição para te apresentar técnicas e ferramentas do coaching, para te ajudar numa formação e certificação em coaching, ou simplesmente para um programa na área de desenvolvimento. Entrou em contato comigo uma pessoa, por exemplo, que tem o sonho de também fazer palestras, de ministrar treinamentos, pedindo ajuda. Eu falei, opa, vamos fechar um processo de coaching. Já ajudei muitas pessoas a fazer palestras como eu. Olha só, palestras com mais de 1.000 pessoas, como vocês estão vendo aqui, de uma forma dinâmica, de uma forma que você possa contribuir com as pessoas, compartilhar muito conteúdo com profundidade, mas ao mesmo tempo de uma forma leve, divertida, dinâmica. Bom, me apresentei, falei então sobre as regras do nosso mini curso gratuito de psicologia positiva. Ele é ministrado por grupos no WhatsApp. Se você não faz parte de um grupo ainda, entre em contato comigo. Algumas pessoas, inclusive, assistiram esse vídeo porque ele foi compartilhado por alguém, me procuraram, já inseri essas pessoas em grupos. Se esse é o teu caso, faça isso. Se você não assistiu a primeira aula ainda, sugiro que você faça isso, porque na primeira aula eu explico todas as regras desse nosso mini curso gratuito pelo WhatsApp. Então hoje vamos fazer uma revisão. Nós estamos aqui trabalhando com a psicologia positiva. Ela foi desenvolvida por esses dois psicólogos, eles são considerados os pais da psicologia positiva. Depois muitos outros psicólogos entraram nesse movimento, outras universidades começaram a desenvolver projetos também focados no estudo da felicidade, mas nós consideramos os pais da psicologia positiva, o professor Dr. Martin Seligman e o professor Dr. Mihaly Csikszentmihalyi. Hoje nós vamos falar bastante dele. E aí, fazendo uma explanação da origem da psicologia positiva, eu comentei com vocês na primeira aula que quando o professor Dr. Martin Seligman foi eleito presidente da Associação dos Psicólogos lá nos Estados Unidos, ele revisitou as 3 missões da psicologia quando ela surgiu como ciência. A primeira missão, curar as doenças mentais. A segunda, tornar mais feliz a vida das pessoas. E a terceira, identificar e cultivar talentos humanos. Expliquei que depois da Segunda Guerra Mundial, a psicologia adotou muito mais o modelo médico, e aí a primeira missão continuou em evidência, mas as duas últimas nem tanto, elas foram deixadas de lado. E olha só como é gostoso você participar de um grupo de estudos, você trocar experiências. Uma colega psicóloga entrou em contato comigo no privado e falou assim, Eber, espera um pouco, você está dizendo que nós psicólogos precisamos curar as doenças mentais das pessoas?
Aí eu percebi o que ela estava dizendo. Porque doença mental, pessoal, na verdade não tem cura, tem tratamento. Nós chamamos de cura, entre aspas, quando uma pessoa, através do tratamento psicológico, psiquiátrico, ela consegue viver uma vida normal. Dita normal, porque na primeira aula eu expliquei um pouco desse conceito. E aqui vai então uma possibilidade de ajustar melhor esse conceito. Porque eu fiquei com aquilo assim, ué, mas espera lá, será que o Martin Seligman falou besteira? Porque realmente, cura é uma palavra muito forte. Mas aí eu fui investigar e é o seguinte, o Martin Seligman disse que quando a psicologia começou, ela buscava a cura das doenças mentais. Não significa que ela prometia a cura, mas ela buscava. Inclusive até hoje ela busca. Por enquanto nós não temos cura. Por enquanto as doenças mentais graves, psicoses, depressões, transtornos, transtorno bipolar, transtorno de ansiedade generalizada, a gente considera como curado, entre aspas, aquele paciente que consegue voltar a uma vida normal. Mas na verdade, cura é algo definitivo. Então a palavra mais adequada seria tratamento das doenças mentais. Aliás, não só das doenças mentais, porque nós psicólogos, nós temos o desafio de ajudar as pessoas a curar suas feridas emocionais. Às vezes a pessoa não tem uma doença mental, ela não chega no consultório com uma psicose, ela não chega com esquizofrenia, ou com um transtorno bipolar, ou com um transtorno do pânico ou depressão. Não, às vezes ela chega no consultório sofrendo. Às vezes ela chega no consultório com um trauma, ela chega no consultório com um complexo, ela chega no atendimento clínico porque ela quer resolver a sua rejeição, o seu sentimento de rejeição, de abandono, ela quer resolver às vezes um ciúmes exagerado, ela quer resolver uma baixa autoestima, uma insegurança, e isso é muito comum, inclusive, no dia a dia, né, de qualquer psicólogo clínico. Então, portanto, a missão da psicologia, quando ela surgiu, era curar as doenças mentais. A gente busca isso de certa forma até hoje, mas ajustando então o termo técnico adequado, nós, psicólogos, procuramos ajudar as pessoas a tratar suas feridas emocionais, suas doenças emocionais, para que elas possam ter uma vida o mais normal possível. Então, muito obrigado, colega, aí, por ter me alertado sobre esse termo, né? Cura, que é um termo muito forte. Tecnicamente, a gente ainda busca a cura para a doença mental. A gente consegue muitas vezes ajudar um paciente a curar feridas na alma. A gente consegue ajudar pacientes a curar algumas doenças emocionais, não doenças mentais. Aí o termo é mais profundo e vale a pena este esclarecimento, tá bom? E também falando sobre fundamentos da psicologia positiva, nós explicamos então que na perspectiva do Martin Seligman, para você realmente conseguir felicidade autêntica, você precisa experimentar, vivenciar 3 dimensões importantes na sua vida. Primeiro você precisa compreender na prática o que é uma vida prazerosa, que é uma vida focada em emoções positivas e no autoconhecimento, na autoconsciência. Mas além de uma vida prazerosa, eu expliquei isso direitinho na primeira aula, você precisa também de uma vida engajada, uma vida baseada não só em emoções positivas, eu expliquei bastante na primeira aula por quê, mas também baseada nos pensamentos positivos. E esse é o tema principal da aula de hoje, e na possibilidade de experimentar o maior número de vezes o estado de flow, que a gente vai discutir daqui a pouquinho. Esse é o tema da aula de hoje, vida engajada. E aí eu já expliquei, já adiantei um processo muito importante nessa questão dos pensamentos positivos, que eu ensino para todos os meus alunos, pacientes, clientes, meus alunos de formação de coaching, meus alunos em cursos de pós-graduação, meus clientes de consultoria na área de gestão de pessoas, meus amigos, meus familiares, enfim, todo mundo que eu amo. Um caminho neurológico para a felicidade que diz o seguinte: pensamentos bons geram sentimentos bons. Sentimentos bons geram boas ações e boas ações é que geram bons resultados. A gente vai discutir bastante isso hoje.
Mas concluí a primeira aula dizendo que, acima de tudo, além de ter uma vida prazerosa, além de entender na prática o que é uma vida engajada, para ser feliz mesmo, você precisa desenvolver uma vida significativa. O que é uma vida significativa? Uma vida com um propósito bem definido. Uma vida onde você sabe qual é a sua missão nessa existência. E eu expliquei bastante isso na primeira aula, porque o tema principal da primeira aula foi justamente vida significativa. Percebe que eu comecei de cima para baixo, na minha explicação de baixo para cima. Mas se você quer ser feliz mesmo, você precisa organizar as coisas de cima para baixo. Ou seja, a primeira coisa que você precisa definir, qual é a tua missão nessa vida? Se você ainda não sabe, assista de novo a aula número 1, porque eu falei bastante sobre isso, dei até um modelo ali, uma linha de ação, não é receita de bolo, mas uma estratégia que funciona para que você consiga redigir a sua missão de vida, porque uma missão para valer, ela tem que ser feita por escrito, tá bom? E hoje nós vamos falar de uma vida engajada e a terceira e última aula sobre vida prazerosa. A gente vai ver como vivenciar isso, como praticar esses conceitos. Expliquei também que depois de ter escrito Felicidade Autêntica, já disponibilizei esse livro lá no grupo, o Martin Seligman escreveu um outro livro muito legal chamado Florescer, onde ele fala sobre a importância do sentimento de autorrealização, de realização saudável e a importância de desenvolvermos relacionamentos positivos. Isso está muito relacionado com a aula de hoje também. Feita a revisão, vamos então para essa questão importantíssima dos pensamentos positivos. Como é que a gente lida com isso na prática? Muito bem, pessoal, lembra dessa história de que pensamentos bons geram sentimentos bons geram boas ações e boas ações é que geram bons resultados? A raiz de todos os nossos comportamentos e, portanto, dos resultados que a gente obtém na vida depende, sem dúvida alguma, dos nossos pensamentos. E os nossos pensamentos são as raízes, são nossas crenças, nossos paradigmas, nossos modelos mentais, nossos filtros sensoriais, a nossa visão de mundo, como a gente enxerga o mundo. Para explicar isso melhor, eu trouxe essa ilustração aqui para vocês, tá bom? Imagine que você tem no quintal da sua casa um belíssimo pé de limão siciliano. Aquele limão que quando amadurece ele não fica verdinho, ele fica amarelinho. Né? Hoje eu fui comprar limões e eu observei claramente isso. Tinha lá o limão Tahiti, que é aquele verdinho, e o limão siciliano do lado. O limão siciliano, quando está maduro, ele fica amarelinho. Então imagine que você tem no quintal da sua casa um belíssimo pé de limão siciliano. E um belo dia ele amanhece carregado de limões. E você pensa assim, mas eu não gosto de limão. Eu não gosto de limão. Eu gosto de maçã. E aí você pensa, já sei, eu vou agora retirar todos os limões, vou pegar algumas maçãs e vou amarrar algumas linhas, né, nos galhos e vou encher o meu pé de maçãs. Olha que beleza, resolvi o meu problema. Resolveu mesmo? É claro que não, porque depois de algum tempo, essas maçãs vão apodrecer e vão cair. E algum tempo depois, olha lá os limões sicilianos novamente. Você vai na árvore, retira todos os limões, coloca maçãs. Só que em breve essas maçãs vão apodrecer, vão cair. Porque a raiz da árvore é de limão. Então na próxima florada, depois da próxima florada, quando nascerem frutos, vão nascer novamente limões sicilianos. Porque para conseguir maçãs, você precisaria de uma árvore com a raiz adequada. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque muitas pessoas querem ter comportamentos assertivos, comportamentos positivos, mas não modificam a raiz. E a raiz são os nossos pensamentos. Vamos discutir bastante isso na aula de hoje. Como é que a gente entende isso na prática? Bom, a primeira coisa é entender que tipo de frutos um determinado pensamento vai produzir. Vou dar um exemplo.
nós vamos demonstrar para vocês numa aula bônus, não vai ser hoje, as 6 virtudes e 24 forças de caráter da psicologia positiva. É uma das principais ferramentas, uma das principais técnicas que eu utilizo no desenvolvimento de pessoas, seja no processo de coaching, seja em gestão de pessoas, seja na área educacional, no desenvolvimento de ministérios eclesiásticos, ou mesmo na psicoterapia clínica. Nós vamos explicar esse conceito profundamente no workshop do dia 6 de... não vou falar a data aqui não, pessoal. Eu já ia falar a data do próximo workshop, mas nós vamos fazer muitos outros. Então, o primeiro vai cair, o primeiro que nós vamos fazer depois do mini curso, desse que você está assistindo agora, realmente vai ser no dia 6. Aí eu vou explicar melhor que data é essa. Mas nós vamos fazer muitos outros workshops. Então, quando você assistir essa videoaula, não fique preocupado com essa questão do dia 6, não. Falei demais. Mas como eu disse ontem, eu não vou ficar editando o vídeo, não. Antes feito do que perfeito. Não era para ter falado, mas falei. Ontem, aliás, eu precisava falar uma coisa na aula e não falei. Porque eu comentei sobre as palavras-chave, né, para que você possa depois receber o certificado. E eu expliquei que eu ia fazer isso, que eu ia disponibilizar durante o vídeo uma palavra-chave e eu acabei esquecendo, não falei. Mas vou falar agora. Já que eu não falei na primeira aula, vou falar na segunda 2, porque eu expliquei na primeira aula que seriam 3, não é? Muito bem. Então, as 2 primeiras chaves são vida, essa é a primeira chave, e a segunda chave é plenitude. Nos nossos workshops de psicologia positiva, nós vamos ensinar nesse workshop online, ao vivo, onde você vai poder participar, trocar ideias, experiências, vai ver todo mundo vai ver você. Nós vamos explicar de uma forma profunda como você aplica na prática as 6 virtudes e as 24 forças de caráter da psicologia positiva. E uma das forças de caráter da psicologia positiva é o perdão. Concorda comigo que é bem difícil perdoar? Perdão é um ato de vontade e muitas pessoas têm dificuldade em exercitar o perdão e por isso elas sofrem muito. Porque quando você consegue perdoar, você não está liberando a pessoa que te fez mal. Na verdade, você está se libertando. Não perdoar alguém, carregar mágoas com relação a alguém, é a mesma coisa que tomar um copo de veneno todos os dias achando que quem vai morrer é o outro. Na verdade, a mágoa corrói você. Às vezes você está magoado com alguém e essa pessoa nem sabe o que está acontecendo ou não está nem aí com a sua mágoa. E você que fica ali remoendo aquilo. E estudos na área de psicossomática já demonstraram que pessoas que não conseguem perdoar adoecem emocionalmente, inclusive fisicamente. Pessoas que não conseguem perdoar sofrem muito mais, não só emocionalmente, como fisicamente, com várias doenças de origem psicossomática. Portanto, aprender a perdoar é um caminho para se libertar. Como eu comentei na primeira aula, eu tenho um grupo, esse é exclusivo para estudantes e profissionais de psicologia, focado em estratégias para o tratamento de pessoas que sofreram abuso sexual. E um dos maiores desafios nesse tratamento é ajudar pessoas a encontrar o caminho do perdão. Perdoar não significa esquecer. Esquecer é amnésia ou recalque. Você esquece quando tem amnésia ou quando tem um bloqueio que muitas vezes vem de um recalque emocional, de uma repressão profunda. Esquecer é uma coisa, perdoar é outra. Perdoar é não ficar mais preso no sofrimento, apesar de lembrar aquilo que aconteceu. E vamos entender que sofrimento é diferente de dor. Dor é inevitável. Sofrimento é quando você se abraça com a dor. É diferente. Então você pode, às vezes, lembrar o que aconteceu, até se sentir dolorido com aquilo, mas ser liberto do sofrimento que aquilo pode te causar. Esse é o conceito mais profundo de perdão.
Perdão não é esquecer. Perdão é lembrar e não sentir mais tanto sofrimento. Perdão, inclusive, não significa deixar que a pessoa não pague as consequências do que ela fez. Eu posso perdoar uma pessoa, mas ao mesmo tempo eu posso levar ela à justiça. Eu já perdoei, mas ela precisa pagar pelo que ela fez. Ok? Perdoar significa liberar a pessoa daquilo que ela te fez no seguinte sentido: olha, eu entendo o que aconteceu, eu não vou mais sofrer com aquilo que você fez. Mas, dependendo da situação, você vai dizer para essa pessoa, ou vai levar essa pessoa a compreender que existem consequências. O perdão não exime a pessoa das consequências do que ela fez. Tá? Então, um dos maiores desafios no tratamento psicoterápico, no desenvolvimento de pessoas, no processo de coaching, eu encontro muitas pessoas que não evoluem na vida porque não conseguiram perdoar. Um dos maiores desafios é ajudar a pessoa nesse caminho. E é uma das forças de caráter, inclusive, da psicologia positiva, o processo do perdão. E aí eu explico para elas, olha, como é que você vai colher o fruto do perdão? Como é que você se dispõe a perdoar alguém, a desenvolver esse comportamento extremamente positivo do perdão, se você ainda não mudou a raiz? E a raiz é de mágoa, a raiz é de ressentimento, a raiz é de sofrimento. Sem mudar a raiz, você não muda o fruto. Um outro problema constante nas raízes relacionadas ao pensamento são as crenças limitantes. Pessoas que pensam assim, ó, eu não consigo, eu não posso, eu não dou conta. Quando a pessoa fala, eu não consigo perdoar, ela tem uma crença limitante, ela acredita que não consegue. Isso é uma ilusão. Mas essa crença limitante, como o próprio nome diz, limita o seu desenvolvimento. Qual é o passo, então, para lidar com as minhas crenças limitantes? Como é que eu ajudo pessoas que têm crenças limitantes? Ajudando a pessoa a identificar quais são essas raízes mal formadas, quais são essas raízes podres, quais são essas raízes negativas que estão atrapalhando a sua vida e o seu comportamento. Ajudar a pessoa a trazer isso para o nível consciente. E muitas pessoas, é claro, não conseguem identificar isso facilmente. Aí vem o teu papel como psicólogo. Ajudar essa pessoa através de perguntas importantes. Ajudar essa pessoa através da autoconsciência, do autoconhecimento, da livre associação, da interpretação de sonhos na abordagem psicanalítica, ou do reforçamento, do condicionamento. Eu juntei duas palavras aqui, reforço mais condicionamento, saiu reforçamento. Não é nada disso. Reforço ou condicionamento, se você trabalha na linha comportamental. Compreender, né, as diferenças entre a figura de fundo, a figura de frente e todos os nuances que a Gestalt terapia traz. Seja qual for a tua abordagem, você precisa ajudar a pessoa a trazer para o nível consciente, seja qual for a abordagem que você utiliza, quais são essas raízes que ainda estão atrapalhando os seus comportamentos. Eu tenho atendido muitas pessoas que sofrem com isso, algo que o Sigmund Freud chama de profecia autorrealizadora. Vou dar um exemplo. Uma vez eu estava atendendo uma moça, ela veio procurar terapia, uma moça muito bonita, ela deitou no divã e aí eu perguntei para ela, por que você veio procurar terapia? E ela falou assim, olha, eu tô aqui porque eu acho que eu sofro da síndrome da curva de Rio. Como é que é? Pense comigo. Síndrome da curva de Rio? Eu falei para ela, olha, eu não conheço essa síndrome não. Eu estudei várias síndromes lá na faculdade. Síndrome de burnout, na época a gente chamava de síndrome do pânico, hoje a gente chama de transtorno do pânico, mas essa síndrome aí, não, essa eu nunca ouvi falar. Como assim, síndrome da curva de Rio? E ela falou assim, Heber, é simples, eu tenho dedo podre para homem. Na minha vida só para tranqueira.
Eu sou como uma curva de rio, só para tranqueira na minha vida. Quando ela falou isso, quando ela falou, Heber, eu tenho dedo podre para homem, só para tranqueira na minha vida, eu falei para ela, amém. Ela tomou um susto. Ela chegou a levantar-se do divã, olhou para minha cara e falou assim, o que foi que você disse? Eu falei, amém. Se você acredita realmente que você tem dedo podre para homem, se você acredita realmente que você só atrai tranqueiras para sua vida, quem sou eu para te falar algo diferente? E aí ela olhou para minha cara e falou assim, mas eu mereço ser feliz. E eu olhei para ela e falei, amém. Você realmente merece ser feliz. E você vai ficar falando amém para mim o tempo todo? Eu falei, não. Isso é só para você entender que aquilo que você acredita profundamente, que está lá na raiz dos seus comportamentos, na raiz dos seus pensamentos, se você realmente crê nisso, você vai acabar agindo dentro desse parâmetro. Freud chama isso de profecia autorrealizadora. Quer dizer, eu mesmo me programo, eu me saboto. Eu acabo trilhando caminhos que eu não quero, mas que eu acabo trilhando justamente porque eu não sei o que me move no meu interior, no mais profundo da minha alma, no mais profundo da minha mente, no mais profundo da minha psique. Você precisa então ajudar as pessoas a compreender quais são os pensamentos que estão governando os seus comportamentos, porque na maioria das vezes a gente não para analisar esses pensamentos que muitas vezes fluem ali, sabe, no subconsciente, no inconsciente, abaixo da nossa linha de consciência. Às vezes você sabe disso, mas na maioria das vezes você apenas age. Quer ver uma situação? Eu conheço muitas pessoas que têm dificuldade de falar em público. Eu já disse aqui hoje que eu ajudo pessoas a trilhar o caminho das palestras motivacionais, das palestras técnicas, acadêmicas, a compartilhar os seus conhecimentos fazendo palestras. E muitas pessoas têm medo de falar em público. E quando eu pergunto para elas como é esse medo, como é que ele funciona, a pessoa fala assim, Heber, se alguém me chama para falar para um grupo assim de 20, 30 pessoas, eu já começo a passar mal, eu começo a suar frio, me dá taquicardia, eu fico com as mãos geladas, mas ela não fala assim para mim, Heber, quando alguém me chama para falar em público, eu penso, eu não vou conseguir. Meu Deus, eu morro de medo de falar em público. Não, elas já sentem. Porque o pensamento está lá. E quando a pessoa fala, aquele pensamento está tão enraizado na vida dela que ela já começa a sentir tudo que é negativo. E ela fala, não, obrigado, eu não quero falar em público, não. Às vezes a pessoa tem até o nível consciência. Ai, meu Deus, e agora? Eu morro de medo de falar em público. Mas na maioria das vezes, ou ela não tem consciência desse pensamento, ou ela tem consciência do pensamento, mas não sabe o que fazer para lidar com isso. Então vem aqui uma técnica fundamental para você compreender como estão as suas crenças limitantes, os seus pensamentos negativos, e você mais uma vez vai fazer isso por escrito. Porque como Freud dizia, todas as vezes que eu escrevo, eu transformo um conteúdo latente num conteúdo manifesto. Isso por si só já é terapêutico. Seja qual for a tua abordagem, pedir que a pessoa escreva, coloque para fora o que ela está pensando ou sentindo, seja lá o que ele esteja pensando ou sentindo, isso por si só é muito produtivo. E aí eu vou te dar essa dica. Esse é um dos exercícios de hoje. Eu vou trazer aqui 2 tarefas para você, tá ok? Você pode terminar aqui a videoaula e depois, no tempo que você puder, se você quiser, você pode fazer esses exercícios. Esses 2 exercícios para entender na prática esse conceito que eu estou discutindo com vocês. Porque, como eu já falei anteriormente, saber e não fazer é ainda não saber. Olha que legal esse exercício. Pegue folha e papel. Folha e papel não. Papel e caneta, não é? Pegue lá papel e caneta, uma folha de papel e uma caneta, um lápis com borracha. E aí você escreva assim, ó, numa coluna. Divida o papel em 2 colunas. Na primeira você vai colocar crenças limitantes. E na segunda, crenças edificantes. E primeiro você vai mapear todas as suas crenças limitantes,
todos os seus pensamentos negativos, o que está te amarrando, o que está te prendendo. Geralmente esses pensamentos começam assim: eu não consigo, eu não sei, eu não posso. Sempre é assim, nunca acontece assado. Preste muita atenção nesse tipo de pensamento. Pessoal, só de você me ouvir aqui, provavelmente alguns desses pensamentos já começaram a borbulhar na sua mente. Se você parar para pensar, fizer aqui uma autoanálise, se você fizer aqui um exercício de autoconhecimento, você sabe quais são esses pensamentos negativos que te dominam. Eu não sou seguro o suficiente, eu não consigo vencer a minha insegurança, eu não sou tão bom quanto o meu irmão, eu não sou tão bom quanto o meu chefe, eu nunca faço nada direito, eu nunca acerto, eu sempre erro com os meus pais. Eu não sei quais são esses pensamentos negativos, quais são essas crenças limitantes que você tem, esses pensamentos que nós chamamos de pensamentos disfuncionais, porque eles te levam para um comportamento que não é funcional, que não é produtivo, que não é edificante. Por isso que nós chamamos esses pensamentos de disfuncionais. O primeiro passo para lidar com eles é identificar quais são eles. Comece a identificar. Porque quando aquela moça falou para mim, olha, eu mereço ser feliz, eu falei, amém. Você realmente merece ser feliz. E se você acreditar nisso, eu estou disposto a te ajudar. E você vai encontrar caminhos para isso. Mas a pessoa primeiro precisa identificar que ela tem essa crença limitante, que ela tem esse pensamento disfuncional, para depois você ajudar a pessoa a encontrar o caminho dos pensamentos positivos, funcionais, das crenças edificantes. Faz sentido o que eu estou falando para você? Então faça esse esforço e coloque no papel quais são os pensamentos negativos que ainda dominam a sua vida, que estão lá na raiz das suas emoções, dos seus sentimentos e, por consequência, dos seus comportamentos. Depois que você mapear cada uma dessas crenças limitantes, desses pensamentos negativos, na segunda coluna você vai escrever uma sentença. Você vai escrever assim, se você colocou, eu não consigo falar em público. Na outra coluna, você vai colocar, eu consigo falar em público. Heber, você está falando que eu tenho que mentir para mim mesmo? Não, eu estou falando que você tem que ressignificar os seus pensamentos. Você precisa entender como eles são e programar a sua mente para ter um outro caminho. Porque se você ficar reforçando essa frase, falando e pensando isso constantemente, você vai ter problemas. Cuidado com o que você fala e com o que você pensa, porque isso de certa forma atrai aquilo para a tua realidade. Imagine o seguinte, olha como nem precisa ser psicólogo para entender isso. Se você vive reclamando dos problemas que você tem na vida, o que você vai atrair para a tua vida? Mais problemas. Agora, se você vive agradecendo a Deus pelas bênçãos que você tem na vida, o que você vai atrair para a tua vida? Mais bênçãos. Lembram que na aula de ontem eu expliquei que tudo aquilo que você foca, expande? Eu expliquei na aula número 1, tudo aquilo que você foca, expande. Então você precisa ressignificar os seus pensamentos. Não é que você está mentindo para você mesmo, você está criando um novo comando. Você precisa falar isso. Escreva depois só essas frases afirmativas e espalhe elas pela casa. Coloque essas frases afirmativas que vão te ajudar a ressignificar os seus pensamentos no espelho lá onde você geralmente penteia o cabelo. Coloque no protetor de tela do teu computador. Coloque na sua agenda para vir essas mensagens. Na primeira aula eu comentei com vocês daquela brincadeira que eu faço, lembra? Ema, ema, ema. Lembra? Ema, ema, ema. A parte clara do ovo é A, aí um monte de gente, ema. Na verdade, aquele ema, ema, ema são comandos que eu vou colocando na minha mente, ou na mente dos meus pacientes, dos meus alunos, dos meus clientes, dos meus coaches. Ok? Então, assim, um caminho para isso, para ajudar as pessoas a transformar suas raízes, que são os pensamentos, é colocar por escrito e ressignificar. Um outro caminho muito importante é ajudar as pessoas a transformar seus
pensamentos negativos, seus pensamentos disfuncionais em pensamentos funcionais, debatendo isso com a pessoa, ajudando a pessoa a enxergar através do diálogo, através da conversa, não é? Ajudando a pessoa a olhar para ela própria no relacionamento psicoterápico, ou de coaching, ou de treinamento e desenvolvimento, ou até mesmo educacional. Minha esposa é psicopedagoga e às vezes algumas crianças falam: tia, eu não consigo, eu não sei. Crianças que falam assim: eu sou burro. Sabe, as crianças lá na minha sala, elas falam que eu não sei, que eu sou atrasada. Tia, eu sento na fila dos atrasados. Olha que cruel isso com uma criança. Você que é educador, você precisa ajudar essa criança que, por mais que ela tenha algum tipo de dificuldade, ela pode sim. Eu vejo a minha esposa ajudando crianças que têm dislexia, mostrando para elas que elas podem. Inclusive, eu aprendi uma coisa com ela, que o Tom Cruise, esse ator milionário, famoso, aço em Hollywood, tem dislexia. E é um grande campeão, que existem muitas pessoas importantes e inteligentes que têm dislexia e conseguem fluir na vida, elas podem, elas conseguem. Então, o nosso papel é ajudar as pessoas no processo de reflexão, explicando. Esses dias eu estava atendendo uma paciente minha que ela sofreu tanto na vida. Ela tem tantas feridas emocionais. Ela tem tantos complexos que realmente precisam ser tratados, que ela foca demais no negativo. Então, na sessão, ela estava me contando como havia sido o final de semana dela. E ela me contou um monte de coisa legal, mas no meio das coisas legais, ela contou algo que a magoou profundamente. E a partir daí, ela só ficou focada nessa mágoa. Parece que tudo de legal que aconteceu ficou em segundo plano. E depois que ela desabafou, depois que ela descomprimiu, aí eu perguntei para ela: olha, concorda comigo que você falou isso, e que foram situações extremamente positivas? 5 situações extremamente positivas? Aí ela fez uma cara de surpresa. Assim, é verdade. Falou assim: e o teu final de semana foi péssimo por causa de uma coisinha que fizeram para você? Caramba, Heber, não tinha pensado por aí. Olha, eu não tinha pensado por aí. Ela estava tão presa em focar, ela estava com o pensamento dela tão preso à questão negativa, à mágoa, que estava lá na raiz. Essa raiz da mágoa era tão forte que ela não conseguiu enxergar o lado bom. Só de falar isso para ela, ela falou assim: puxa vida, você tem razão. Como é que eu faço para mudar, Heber? Falei: começa a registrar isso. Começa a colocar no papel. Uma outra paciente falou: Heber, eu tenho muita dificuldade de perdoar. Como é que eu faço isso? Começa a escrever carta de perdão, perdoando a pessoa. É uma estratégia muito legal. Se você está com dificuldade de perdoar alguém, eu tenho dificuldade de perdoar a minha mãe. Ok, pega uma carta e escreva para sua mãe. Você não precisa entregar a carta para ela, mas escreva uma carta de perdão. Mãe, eu perdoo você por tudo que você me fez. Eu sei que você se esforçou, mas sabe, mãe, tá doendo demais em mim ainda. Dói em mim muito o que você me fez, mas eu decido perdoar você. Não precisa entregar essa carta para sua mãe. Pode ser que um dia você até faça isso. Mas ao ler essa carta e depois ler a carta em voz alta, para você ouvir a sua própria voz, isso vai mexer com a sua mente. E aí essa é uma das técnicas que eu utilizo, por exemplo, na hora de atender pessoas e ajudar pessoas a buscar pensamentos positivos. Se você quer aprender mais técnicas com relação a isso, participe do nosso workshop online, ao vivo, sobre psicologia positiva. Eu vou reforçar a data no teu grupo, tá? Cada grupo vai ter uma data específica. Então, eu vou no seu grupo de WhatsApp falar quando vai ser o próximo workshop com um preço extremamente acessível, tá? Um preço muito legal para você aprender na prática técnicas para trabalhar pensamentos positivos. Mas hoje eu já te expliquei
algumas técnicas aqui, algumas ferramentas. É só você colocar em prática. Principalmente aquele exercício de identificar quais são as raízes negativas, suas crenças limitantes, seus pensamentos negativos, colocar isso no papel. Falei também da carta do perdão, falei dos diálogos, então você já tem aí algumas ferramentas interessantes para colocar em prática. Muito bem, mas uma vida engajada não é só uma vida baseada em pensamentos positivos, mas é uma vida baseada também na possibilidade de experimentar o maior número de vezes o estado de flow. O estado de flow foi desenvolvido, esse conceito, essa teoria, pelo professor Dr. Mihaly Csikszentmihalyi. E ele começou a pesquisar o estado de flow observando artistas, principalmente aqueles pintores que quando começam a pintar, eles entram num frenesi, num estado de concentração, de motivação, de alegria, de foco tão grande que eles começam a pintar e eles não sentem fome, não param para almoçar, para jantar. Eles vão pintando e perdem até a noção do tempo e do espaço. E ele olhou para aquilo e falou assim, meu pai, que coisa impressionante, como essas pessoas realmente chegam num nível de excelência, de satisfação, de eficiência, de prazer muito acima da média. Como é que isso funciona? E ele começou a pesquisar. E aí, é claro, ele percebeu que não são apenas os artistas que entram no estado de flow. É claro que com os artistas é mais fácil você ver isso. Quando você vê um guitarrista tocando a guitarra dele e parece que ele e a guitarra viram uma coisa só, ou aquele pianista que parece que quando ele está tocando o piano ali, ele entra num estado de fluxo, num estado de fluidez tão grande que parece que ele e o piano viraram uma coisa só. É possível também entrar no estado de flow jogando, né, uma partida de futebol, de basquete, praticando esporte. Muitos atletas relatam o estado de flow, que eles entram num momento de concentração, de desempenho, que parece que tudo ao redor some, é só ele e aquele desafio. Isso traz uma sensação de alegria, de satisfação enorme. Tem tudo a ver com aquele sentimento de realização que o Martin Seligman fala no livro Florescer. Mas sabe que no trabalho também acontece o estado de flow. Talvez você já tenha passado por isso, de começar a desenvolver uma atividade e você vai se dedicando tanto, você se sente tão estimulado, tão desafiado a entregar o seu melhor, que de repente você passa a noite inteira trabalhando e você nem se dá conta. Quando você vê, o dia já está amanhecendo. Eu já passei por isso constantemente. Quando eu estou atendendo, pessoal, em psicologia clínica, eu atendo muito por videoconferência, eu preciso ficar de olho no relógio o tempo todo. Porque eu entro no estado de flow e se deixar eu vou 2, 3 horas de sessão. Porque eu fico imerso naquilo. Por isso eu tenho que ficar de olho ali, no relógio, porque eu tenho um tempo limite para poder atender o próximo paciente. Porque todas as vezes que eu trabalho, geralmente eu entro no estado de flow. Agora mesmo eu estou em pleno estado de flow. Eu estou no estado de flow porque eu me programei para isso. E como é que eu entro no estado de flow, Eber? Eber, como é que eu faço para experimentar isso que você está falando? Que pode acontecer até num relacionamento, numa conversa. Quem já não passou por essa experiência? Você começa a conversar com alguém e a conversa vai ficando tão agradável, tão estimulante, que você vai aumentando o nível da conversa, vai se aprofundando no assunto, vai contribuindo com aquele diálogo da melhor maneira possível. Pode ser um diálogo, pode ser até uma conversa em grupo, e de repente você vê que o sol está amanhecendo e você passou a noite inteira conversando com aquela pessoa e não se deu conta. Você se desligou. Não só com uma pessoa, às vezes com um grupo de amigos. Eu já passei por isso muitas vezes. Provavelmente você também já passou por algumas experiências que eu comentei aqui. Você provavelmente experimentou o estado de flow. Você só não sabia que este era o nome. E na maioria das vezes isso aconteceu de forma espontânea, não foi programada, não foi intencional. Voltando então para um fundamento da psicologia positiva, que é a atitude intencional. Como é que você faz para entrar no estado de flow? Anota aí que vem mais uma tarefa daqui a pouco, tá bom? Para entrar no estado de flow, você precisa ter o mínimo de habilidade em alguma coisa, mas também tem que se sentir desafiado, são 2 eixos, a melhorar aquilo que você já tem habilidade. Então é mais ou menos o seguinte,
eu tenho a habilidade de dar aula. Mas se eu quero entrar no estado de flow, eu tenho que pensar assim: agora eu vou dar a melhor aula que eu puder. Eu me sinto desafiado a fazer o meu melhor. Então eu toco piano, eu sei tocar piano, eu ensaio, eu treino, mas na hora de fazer a minha apresentação, eu me sinto desafiado, estimulado a entregar o meu melhor. Assim eu entro no estado de flow. Eu jogo futebol e aí eu vou para uma partida que é decisão de campeonato, eu vou fazer o meu melhor. Ou a cada partida eu preciso jogar com a sensação de que é uma final de campeonato. Eu preciso entregar o meu melhor sempre. Isso faz uma diferença enorme. Como diria o Ayrton Senna, ele dizia: eu não quero correr melhor que os outros, eu quero correr melhor do que eu mesmo. Porque se eu correr hoje mais do que eu corri ontem, se eu correr amanhã mais do que eu corri hoje, eu vou conseguir os melhores resultados. O Ayrton Senna entrava no estado de flow constantemente, dirigindo ali um carro de Fórmula 1. Então preste atenção. Para entrar no estado de flow, você precisa ser bom em algo e se sentir desafiado a ser melhor ainda. Esse é o caminho. Porque se eu sou muito bom em alguma coisa, mas não me sinto desafiado a melhorar, eu fico na acomodação. Eu fico na zona de conforto. Eu fico acomodado. Eu sei que é bom, então eu vou lá e faço e tudo bem. Porque é bom, as pessoas vão gostar, vão me pagar ou vão me aplaudir, tá ótimo. Eu entro na zona de conforto, eu fico acomodado. Agora, se eu quero muito, eu me sinto desafiado a fazer alguma coisa, mas eu não tenho habilidade, então eu me sinto frustrado e ansioso. Como é que eu vou dar um solo de piano? Como é que eu vou fazer uma apresentação de piano maravilhosa se eu não toco nem cachorro direito? Se eu for tocar uma campainha, ela desafina. Então, se eu quero realmente entrar no estado de flow tocando piano, eu primeiro preciso aprender a tocar piano, treinar, ficar bom no piano. Aí sim eu posso me sentir desafiado a entregar o meu melhor e entrar no estado de flow. Eu estou lá na conversa. Se a conversa está um porre, está péssima, está terrível, dificilmente eu vou entrar no estado de flow. Eu preciso pelo menos melhorar essa conversa, melhorar esse relacionamento, para depois me sentir desafiado a deixar isso ainda melhor. Percebe o que eu estou dizendo? Então, se eu sou bom, me sinto desafiado a ficar melhor, eu entro no estado de flow. Se eu sou muito bom e não me sinto desafiado, eu fico na zona de conforto. Se eu me sinto desafiado, mas não sou bom naquilo, aí eu me sinto frustrado ou ansioso. Agora, se eu não sou bom em algo e também não me sinto desafiado, aí é o tédio, né? Aí eu fico babando na frente da televisão, aí eu fico perdendo tempo com besteira, fico lá, né, seguindo as pessoas, observando o que as pessoas estão fazendo nas redes sociais, para ficar criticando, falando mal. Ao invés de investir na minha vida, eu fico investindo na vida dos outros. Isso é o tédio. Quer entrar no estado de flow? Pega lá o papel, a caneta ou o lápis que eu havia solicitado para você. Não precisa ser agora, pode ser depois, mas comece a listar. Quais são as áreas na sua vida que você pretende entrar em estado de flow? Para isso você tem que fazer uma lista de coisas que você faz muito bem ou que você quer fazer muito bem. E quais são os motivos para você se sentir desafiado a fazer aquilo ainda melhor? E ainda mais, voltando para os pensamentos positivos. Parte de saber ter pensamentos positivos, pensamentos funcionais, é ter metas, estabelecer metas. Vamos dar um exemplo. Eu quero ministrar uma palestra fantástica e entrar no estado de flow ministrando uma palestra. Primeira coisa, eu já sou bom nisso? Se eu já sou bom, eu preciso então encontrar maneiras de me sentir desafiado. Motivos para me desafiar. Se eu não sou bom, eu tenho que aprender a ficar bom primeiro. Mas se eu sou bom em fazer palestras, eu tenho que pensar assim: o que me leva, o que me desafia a fazer da minha próxima palestra a melhor palestra que eu já fiz até hoje? Uma dica: a tua missão. Se a tua missão está atrelada àquela situação que você pretende experimentar o fluxo, o estado de flow, você vai conseguir resultados bem mais fácil. Então é mais ou menos o seguinte: a minha missão é
compartilhar o amor de Cristo, cuidar da minha família e promover o desenvolvimento de pessoas e de organizações através da psicologia e da educação corporativa. Fazer uma palestra está alinhado com a minha missão? Completamente! Essa atividade está completamente alinhada à minha missão. Por que eu me sinto desafiado? Porque já que essa é a minha missão, já que esta é a minha missão, eu quero fazer isso da melhor maneira possível. Eu quero hoje fazer um trabalho melhor do que eu fiz ontem. Eu quero amanhã fazer um trabalho melhor do que eu fiz hoje. Eu quero simplesmente praticar o tal do flow. E eu me lembro lá na aula do Weber que ele falou que se eu quero realmente entrar no estado de flow, eu tenho que ser muito bom em alguma coisa e me sentir desafiado a fazer ainda melhor. Então eu vou me desafiar, eu realmente me desafio. Eu me proponho, me comprometo a fazer o meu melhor, a entregar o meu melhor. A partir daí, você vai começar a fazer perguntas importantes. Quais são estas perguntas importantes? O que eu vou fazer para entrar no estado de flow? Como eu vou fazer? Quem vai poder me ajudar? Quando que eu vou fazer isso? Onde eu vou fazer isso? Essa é mais uma técnica que a gente usa muito dentro da psicologia positiva, chamada 5W2H. 5 perguntas na língua inglesa que começam com a letra W. What? Ou seja, o que eu quero? When? Até quando eu quero? Where? Onde eu quero? Why? Por que eu quero? E who? Quem? Quem pode me ajudar? Aliás, a ordem que eu mais gosto é what? O que eu quero? E aí, antes de perguntar o when, eu já pergunto why? W-H-Y. Por que eu quero? Aí sim, se passa por esse filtro dessa pergunta por que eu quero, aí eu vou para when, quando eu quero, where, onde eu quero, e who, quando eu quero. E 2 outras perguntas com a letra H, que podem me ajudar nesse processo, que é how, como eu faço, e how much, quanto que isso vai me custar. Porque de repente, para você entrar no estado de flow, fazendo palestras, se você ainda não é bom nisso, você vai ter que primeiro fazer um curso de oratória, contratar um coach para te ajudar a desenvolver essa competência. Eu sei de um bom coach que pode te ajudar nisso. Então você vai ter que investir um pouco para depois você ter resultados e até ganhar também dinheiro vendendo, ministrando palestras. Faz sentido para você tudo que eu falei até agora? É claro que aqui a gente está resumindo. Teria muito mais coisas para a gente trabalhar, mas como eu falei, isso é um curso básico. Quer entrar no estado de flow? Anote lá no que você é bom. E aí depois, como que você vai fazer para se sentir desafiado a experimentar o fluxo, este estado de fluidez de que fala aí o meu querido amigo psicólogo, professor Dr. Mihaly Csikszentmihalyi. Muito bem, se você quer entrar em estado de flow e tem dificuldades, me procure. Como coach, eu posso ajudar você a entrar no estado de flow. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você ainda não clicou aqui no inscrever, se você entrou aqui no canal e ainda não clicou em inscrever, clica aí no inscrever, porque você vai ficar inscrito no meu canal e toda vez que tiver um vídeo novo, vai ser mais fácil você ficar sabendo. Se você gostou dessa videoaula, clica em curtir, não é? Porque clicando em curtir, o YouTube vai identificando que esse conteúdo é relevante e todas as vezes que alguém fizer uma pesquisa relacionada ao tema dessa aula, o nosso vídeo vai aparecer nas pesquisas. Divulgue esse vídeo se você gostou, divulgue para todo mundo, pode divulgar o link para todo mundo, não é só para quem fez o mini curso não, tá? Porque aí a pessoa que assistir essa aula, que não está inscrita no nosso mini curso, ela pode entrar em contato comigo por esse número de WhatsApp que vocês estão vendo aí, não é? Ela pode entrar em contato com esse número 017 98155 0004, que eu insiro a pessoa em um dos nossos grupos de WhatsApp, não é? Do mini curso de psicologia básica. Como eu falei, aqui são 3 aulas de 1 hora, quer dizer, é mini curso mesmo, pegar o básico. Se você quer se aprofundar, participe conosco das aulas práticas, me procure para fazer terapia, me procure para uma formação ou certificação em psicologia positiva, uma formação e certificação em coaching, que eu vou te explicar melhor
as várias ferramentas que a gente conhece, mas para você experimentar na prática algumas ferramentas top de linha, esteja conosco no próximo workshop pelo Zoom, online, ao vivo, que nós vamos divulgar no seu grupo especial no WhatsApp. Tá bom? Falando nisso, se você tem alguma dúvida, quer conversar mais, pode me escrever um e-mail, profeber@hotmail.com. Às vezes eu vou demorar um pouquinho para responder, porque eu recebo muitos e-mails todos os dias, mas eu nunca deixo de responder. Te convido para conhecer mais o nosso trabalho no facebook.com/curso transformador. Entra lá na nossa página, você vai ver fotos, vídeos, vai conhecer um pouco mais do meu trabalho. Clica lá em curtir para seguir a nossa página no Face. Falando nisso, recentemente eu fiz uma live no Instagram sobre psicologia positiva. Nós vamos fazer várias lives assim, surpresa. Essa semana nós vamos ter uma live surpresa e para você poder participar dessas lives, você precisa nos acompanhar lá no Instagram. Então segue aqui o nosso endereço no Instagram, @prof_eber. Espero encontrar você lá no nosso Insta. E qualquer dúvida, qualquer contribuição, qualquer sugestão, entre em contato comigo no WhatsApp 017 98155 0004. Muito obrigado por me acompanhar nessa aula. Vou postar ela no grupo hoje à noite. Depois quero ouvir seus feedbacks, suas avaliações, seus comentários, suas dúvidas, suas perguntas. Na primeira aula foi muito legal o retorno. Espero que nessa segunda aula você também participe ali conosco. Um grande abraço, que Deus abençoe você, abençoe tua família, abençoe a tua carreira. Muito flow na tua vida e até breve. Até a próxima. Fiquem com Deus.